Bem, a nossa segunda entrevista de hoje é com o ex-deputado Ricardo de Freitas, que assumiu agora a Secretaria de Planejamento Estratégico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, cargo no qual ele vai poder contribuir com a sua experiência parlamentar de ex-deputado estadual e também de ex-deputado federal. Ricardo de Freitas, bom dia. Como é que foi essa mudança na Assembleia, já que você respondia pela SECOM e foi para o planejamento estratégico da casa? Bom dia. Bom dia, Tera. Bom dia, ouvintes da capital. Primeiro, uma pequena correção. Eu ainda não fui. A secretaria já vem sendo criada e deve ser formalizada a criação nessa semana. Dá certo. O presidente Guilherme Maluf pediu que eu assumisse a secretaria que está sendo criada, porque quer dar uma nova dinâmica à atividade fim da Assembleia Legislativa. Exatamente o que falta à Assembleia, quer dizer, a Assembleia é uma casa onde você não tem um direcionamento específico do que seria essa atividade fim dela. Quer dizer, sair apenas, quer dizer, você tem um mundo, um universo de coisas, e eu vou dar um exemplo aqui de quem fez esse planejamento estratégico e se deu bem, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado hoje não importa, a não ser o que muda a questão de estilo, de quem é o presidente, de quem são os conselheiros. A instituição Tribunal de Contas do Estado hoje está presente em todo o Estado. Já sabe o que vai fazer nos próximos 3 anos. E já sabe o que vai fazer nos próximos 3 anos. E é essa a finalidade, quer dizer, do planejamento estratégico da Assembleia. Além do PCCS que está aí sendo implantado, você planejar as ações futuras, o Instituto de Memória da Assembleia, você planejar as ações que possam ficar à disposição da sociedade mato-grossense e interferir na vida delas. Então, eu acho que é um trabalho tão desafiante quanto foi a Secretaria de Comunicação, da qual eu me orgulho de ter passado lá por um pouco mais de 90 dias, e onde pude, confesso para você, Antero, eu sofri nesses 3 meses, sofri entre aspas, mais pressão do que nos quase 19 anos de mandato parlamentar. Você lidar com veículos de comunicação do estado todo, da Rede Globo até o Mimoso News, você imagina o que é isso que você tem, toda essa mídia, no momento que o governo do estado tem as suas dificuldades com a licitação, né? Que está paralisada, você tem as prefeituras no ano eleitoral que não podem fazer nenhuma depois propaganda. Depois de 30 de junho, né? Agora, a partir de junho, então a Assembleia a partir de julho. Até 30 de junho pode, depois de 30 de junho não pode. E você passa a ter a ser um canal, quer dizer, uma instituição que passa a ser procurada por todos os veículos. E passa a ser o maior cliente, né? Porque antigamente o maior cliente era o governo, mas o governo impossibilidade de fazer. Entende? E houve oportunidade de conseguir fazer lá uma reestruturação importante no sentido da forma da organização. Fico muito feliz com isso. Você tem hoje na SECOM, vale ressaltar, um núcleo de publicidade que é exemplo. Você tem uma redação na Secretaria de Comunicação que trabalha motivada, empolgada e que fica ali o tempo que precisa. A Rádio Assembleia, nós conseguimos mudar a grade da rádio em Brasília. Você até ia comigo lá com o Chacon. Eu tive lá em Brasília com o Chacon. Mudamos a grade, hoje a grade da manhã inteira da Rádio Assembleia, quer dizer, a Rádio Assembleia hoje é dona da grade para fazer todas as transmissões que entender por bem, desde que, claro, não entre em choque com a Rádio Câmara. Então eu acho que foram algumas conquistas importantes no sentido de estabelecer um parâmetro. Quem vai entrar lá agora, o Raoni, que é meu amigo pessoal, é filho do Eduardo, a quem eu sucedi. O Raoni vai família de bons jornalistas. Porque o Eduardo era bom jornalista e o Raoni também é bom jornalista. Então eu acho que agora é um novo desafio. Essa secretaria, segundo o presidente, deve ser, como ela é resolução, e essa resolução já estava finalizada na mão da Procuradora-Geral, ela deve ser votada, essa resolução, talvez hoje ou amanhã, porque depois da manhã é feriado. E aí deve ser imediatamente essa mudança. E dá para fazer, porque há um conceito errado sobre o parlamento brasileiro. Muita gente confunde a questão do parlamento com aqueles discursos vazios de plenário. Muitas vezes tem um deputado no plenário fazendo um discurso
como não está na hora da deliberação, não tem muita gente ali prestando atenção naquele discurso. Pode ter um ou dois ali no plenário. Então, a imagem mostrada pelas emissoras de televisão é de um cidadão falando na tribuna e de ninguém ouvindo e ninguém prestando atenção, mas ao mesmo tempo as comissões estão reunidas. Aí quando vai começar a votação, aí o plenário se enche e os debates ficam mais acalorados, etc. e tal. Mas no Brasil, você tem muito mais diversidade de assuntos parlamentares do que propriamente nos países mais desenvolvidos. Nos países mais desenvolvidos, você tem o planejamento estratégico do desenvolvimento do Estado e essa é a legislação específica que o parlamento vai tratar durante aqueles anos, né? Não impedindo, claro, que você possa sair aqui ou acolá desses assuntos, mas enfim, direcionar realmente o planejamento para os eixos de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Isso um dia será que pode ser feito no parlamento brasileiro? Pode, eu acho que até eu tenho a impressão seguinte, que o presidente Guilherme já começou uma mudança de conceitual no parlamento. Primeiro mudou a forma de gerir o parlamento, com a criação da controladoria interna, com a criação, quer dizer, a efetivação, o apoio à procuradoria da Assembleia Legislativa, com a economia que fez, com as mudanças que tem feito. Eu acho que é importante você ver que as CPIs dão resultado. Você tem CPIs funcionando, você tem assuntos que estão sendo discutidos, debatidos. Criou-se a Assembleia itinerante, que é levar a Assembleia, mostrar. Nós temos um programa muito importante lá, que é o Parlamento Mirim, que todas as quartas-feiras as crianças das escolas vão conhecer e um deputado as recebe, explica o que é, dá a solução. Porque nós temos hoje, Antônio, pesquisa que diz o seguinte, que 85% dos eleitores não se lembram em quem votou para deputado estadual. Imagina vereador. Então, o que significa isso? E significa a ideia... pouca cidadania e pouca fiscalização do mandato, né? E a preocupação nossa no SECOM foi exatamente isso, mostrar que se a população não participar, a Assembleia, na verdade, é a casa que faz a transformação. Porque dali é que sai, mesmo que vindas do Executivo ou do Judiciário, dali saem as leis que mudam a vida do cidadão. E dali sai também as leis que provêm de ideias do cidadão. Nós tivemos um caso lá de um cidadão que sugeriu, que está virando lei, é que o remédio, que esse Repelex, esse repelente pro Aedes aegypti, ele não lhe seja cobrado ICMS, porque aí baratearia o custo, facilitando, quer dizer, mais uma forma de combate ao mosquito. Então as boas ideias não podem ser jogadas no lixo. E as pessoas... Tem até uma campanha sobre isso, né? Então, o que é a ideia? Que se a comunidade participar efetivamente da Assembleia Legislativa, a mudança acontece. E você, a partir daí, pode fazer um planejamento estratégico, pode imaginar ações dentro daquilo que você está dizendo para os próximos 3, 4, 5 anos, e que toda e qualquer eleição que venha substituir vai encontrar um eixo para poder tocar. Quer dizer, é claro que aquilo que você disse, pode mudar aqui, mudar colar, mas na verdade é preciso se estabelecer um eixo de que o Poder Legislativo faz parte sim da sociedade e não é apenas algo que tem ali 24 indivíduos defendendo apenas o seu interesse. Estão lá para defender o interesse do povo, sim. Tá, e gostaria que você fizesse uma avaliação sobre esse período, uma avaliação assim da gestão Guilherme Maluf. Olha, inclusive agora com esse repentino veto dele ao RGA, que eu já tive a oportunidade aqui de elogiar, porque a Assembleia tinha votado unanimemente a favor desse RGA do Judiciário. Eu acho que o Guilherme foi o homem certo na hora certa para a Assembleia. A Assembleia vinha de uma série de problemas, quer dizer, isso é fato público e notório, não há o que se discutir. E o Guilherme começou a assumir uma gestão que foi complicada. Ele encontrou muita resistência ali dentro, mas aos poucos ele foi fazendo o seu trabalho. Ele foi o parceiro que o governador Perutax precisava. Ele conseguiu aprovar
tudo que era importante para o governo Pedro Táxi. Tudo. É claro que houve ações que não deram resultado. Por exemplo, aquele negócio de devolver os 20 milhões para compra de ambulância é um negócio que não deu certo até hoje. Não tem, na cabeça dos deputados, não tem cabimento você devolver dinheiro para o governo se você pode usá-lo também da mesma forma. Quer dizer, comprar ambulância poderia fazer. Então, mas poderia fazer, deputado, comprar ambulância e distribuir para os municípios? Eu acho que não poderia não, hein? Não, mas ele poderia fazer isso na forma de emenda. Na forma de emenda, com a emenda sendo executada. E, na verdade, quando você devolveu, levou todo o processo para o governo sem obrigatoriedade, você criou um problema que o governo, pela dificuldade de caixa, acabou não realizando. E falar em devolver dinheiro hoje da Assembleia, que teve as suas economias, que assumiu o RV, que assumiu o FAP, que assumiu os inativos, quer dizer, a Assembleia assumiu uma porção de ônus que não eram da sua responsabilidade. Aliás, eram da sua responsabilidade e não lhe eram debitados, né? Sim, mas de qualquer forma aquilo não fazia parte do orçamento. Não fazia parte. Não fazia parte, isso passou a fazer, quer dizer, então o Guilherme, eu acho que... Não fazia parte do costume, fazia parte da lei. Né? Fazia parte do uso, não fazia parte do costume. E eu acho que o Guilherme, com essa posição, ele assumiu um papel da independência do poder. Eu acho que quando se fala muito a independência dos poderes, são harmônicos e independentes. Ora, eu acho que essa foi a prova cabal. Nos grandes momentos é que se mostra isso. Né? Nos grandes momentos, porque, por exemplo, se o Tribunal de Justiça tem ele a capacidade de pagar o seu servidor, porque está dentro do seu orçamento, porque está dentro do seu planejamento, quer dizer, não compete ao executivo dizer não vai fazer porque eu vou vetar. Isso é sim ingerência em poder. E eu acho que daí a Assembleia exatamente para fazer essa mediação, essa proposta do veto que foi levada pelo desembargador Paulo Cunha e aceita imediatamente pelo Guilherme, que também transmitiu já aos deputados, e há um consenso na casa. Eu vim ouvindo seu comentário, restará saber como vai votar o líder do governo, porque era a posição mais clara com relação a isso. Mas eu acho que ele devia comunicar ao governador de que ele tem que, assim, governador, eu tenho que ser coerente como líder do governo, mas tenho que ser coerente também com o meu voto anterior, né? E acho... Já que foi aprovado por unanimidade anteriormente, né? E eu acho que é muito claro, aí sim está se mostrando a independência e a valorização dos poderes. Tá certo. Ricardo de Freitas, sucesso nessa nova missão, que é uma missão importantíssima e que vai ser inaugurada no parlamento, né? Porque planejamento estratégico numa casa que tem 24 líderes e que 24 entidades e que cada deputado é uma instituição, né? Vai ser realmente um debate interessante organizar um planejamento estratégico ali. E eu vou contar com a sua ajuda lá, pela sua experiência, fazer com que as coisas funcionem. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Entrevistei aqui Ricardo de Freitas, que vai ser o secretário de Planejamento Estratégico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.